CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Então, bom dia. Sejam todos bem-vindos, bem-vindo à nossa casa de amor. Os nossos irmãos internautas sejam bem-vindos também. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo hoje com a conclusão. Falando ainda o mesmo tema, Deus e o infinito. Vamos então ler o Evangelho, fazer a nossa prece e dar início aos nossos estudos. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, o tema que foi indicado para o estudo, para a leitura, no capítulo 1, não vim destruir a lei, os itens 1, 2 e 3. O item 1 é uma citação do Evangelho de Mateus, capítulo 5, 17 e 18. Diz assim: Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruí-los, mas cumpri-los. Porquanto eu vos digo, em verdade, que o céu e a terra não passarão, sem que se cumpra perfeitamente tudo o que está na lei, até o último iota, o último ponto. Continuação no item 2 fala sobre Moisés. Há duas partes distintas na lei mosaica: a lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, modifica-se com o passar do tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. 1. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma de tudo que está em cima, no céu e embaixo, sobre a terra, nem de tudo que está nas águas sobre a terra. Vós não vos adorareis, nem lhes prestarei culto soberano. 2. Não tomareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. 3. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. 4. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viver de longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. 5. Não matareis. 6. Não cometereis adultério. 7. Não roubareis. 8. Não dareis falso testemunho contra o vosso próximo. 9. Não desejareis a mulher do vosso próximo. 10. Não cobiçareis a casa do vosso próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, seu asno ou qualquer outra coisa que lhe pertença. Kardec continua comentando. Essa lei de todos os tempos, de todos os países, e por isso mesmo tem um caráter divino. Todas as outras são estabelecidas por Moisés, obrigado a conter, pelo temor, um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha que combater os abusos e os preconceitos enraizados, adquiridos durante a escravidão no Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele teve que lhes atribuir uma origem divina, assim como o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem devia apoiar-se sobre a autoridade de Deus, mas somente a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, nas quais o senso moral e o sentimento de uma justiça imparcial ainda estavam pouco desenvolvidos. É evidente que aquele que havia incluído em seus mandamentos, não matareis, não fareis mal ao vosso próximo, não poderia se contradizer, fazendo do extermínio um dever. Portanto, as leis mosaicas, propriamente ditas, tinham um caráter essencialmente transitório. Vamos à nossa prece. Amado Jesus, aqui estamos reunidos em Teu nome e em nome de Deus acima de tudo, para estudarmos a doutrina espírita, procurarmos entender um pouco mais sobre a divindade, o Pai, como o Senhor nos ensinou, a inteligência suprema, que através dos Espíritos enviados por Ti, nos traz a informação do Criador, a causa primeira de todas as coisas. Ajuda-nos nesse entendimento, Jesus. Envolva todos nós que aqui estamos, envolva a nossa casa em vibrações de luz, e que essa casa possa ser um ponto de emissão
da tua bondade, do teu amor, a se espargir pelos bairros vizinhos, a se espargir pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo mundo inteiro. Ajuda-nos com a interferência, com a direção dos nossos guias, do nosso altivo, o responsável pela nossa casa, o diretor espiritual responsável pela nossa casa. Em nome dele, desse irmão tão querido, em nome do Baltazar, do Antônio de Aquino, do Dr. Erma, da coluna de espíritos que dirige a nossa casa de amor, o SEAP, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, em teu nome, Senhor, mas acima de tudo, em nome de Deus, é que pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então, o Omar vai se posicionar ali para os estudos. As evangelizadoras, por gentileza, podem ir com as crianças para as salas. Vamos avisar novamente, alguns chegaram depois, aqueles que não vieram no domingo nem na segunda-feira, está no site os nossos estudos, também no podcast, no YouTube e no Facebook. Então, o estudo de ontem e de domingo a gente pode consultar. Então, vamos passar a palavra ali para o Omar e sempre que necessário a gente vai dando o apoio a ele. Obrigado por vocês terem vindo. Bom dia a todos que estão aqui. Bom dia aos companheiros que estão na internet, acompanhando também os estudos. É o terceiro dia, né? O último. Então, hoje, o tema que nós vamos estudar, pela divisão que foi feita, tema geral do encontro, Deus e o Infinito, fundamentado nas 3 questões primeiras, né? Do Livro dos Espíritos, o que é Deus, que se deve entender por infinito, e, de certa forma, perguntando, Deus é o infinito? Essas 3 questões que nós estamos a partir daí, derivando todo o entendimento. Na divisão que fizemos, hoje é dia de estudar a lei de Deus. Já vimos a questão de Deus e o universo, depois a ideia de Deus através dos tempos, e hoje a lei de Deus. Como muitos que estão aqui acompanharam o primeiro e o segundo dia, e a gente precisa sair daqui com isso bem firmado, vamos recapitular um pouquinho só, rapidinho. Questão de Deus e o universo. Só para a ideia de Deus, tem alguma coordenação no universo, na expansão. Ficou clara aquela ideia de que poxa, o homem foi até descobrir que o universo está se expandindo. Vocês lembram disso? Do vídeo, onde o universo está se expandindo, o Edwin Hubble lá em 1920, 100 anos, mais ou menos, de agora, começou a observar os planetas e como tudo que tem caráter divino demanda muito trabalho. Não sei se vocês lembram, estou passando isso para a gente ir relembrando para entrar no contexto da aula de hoje, do encontro de hoje, não é uma aula, né? O Edwin Hubble ficou 5 anos pesquisando
observando, não era com os telescópios de hoje não, eram telescópios de 100 anos para trás. Depois ficou 7 anos estudando o resultado das imagens. Então, 7 com 5, 12 anos, para ele ter a conclusão de que o universo estava em expansão. Mas o que isso implica, né? Poxa, o homem fez uma grande descoberta, daqui a pouco vai descobrir a origem de tudo. E continua estudando, mas isso chegou como disse o astrônomo que foi citado no vídeo, Robert Jastrow, porque ele é citado, né? Porque ele era o coordenador do maior observatório da época dele, dos anos 2000 a 2020. E ele escreveu um livro, cientista, agnóstico. Agnóstico só para... Agnóstico é a gnose é o conhecimento, né? Cognoscível é aquilo que é possível conhecer. Eu se conheço tudo aqui, né? Tem todas as operações matemáticas. Somar, dividir, subtrair e multiplicar. Mas eu sei que tem uma potenciação, eu estou procurando chegar lá. Então, cognoscível, gnose. Agnóstico é aquele que segue isso, só acredita naquilo que ele consegue ver ou ter indícios de que existe. Então ele dizia, puxa vida, isso me deixa numa situação difícil, porque se o universo está em expansão, então ontem ele foi menor, anteontem ele foi menor ainda, um dia ele teve um início, então ele teve uma criação. Se teve uma criação, tem um criador, pronto. Os cientistas vão acabar caminhando, é a conclusão do vídeo do primeiro dia, e encontrar Deus, como disseram os teólogos, séculos e séculos atrás, vem falando desde lá de Moisés pelos registros, somando 1.500 anos de Moisés com 2020, de agora 3.500 anos aí por aí. Então, a ciência indo encontrar Deus, e Deus é infinito, porque quem criou o universo é o Criador, que nós já sabemos, ligados à religião, à teologia, é Deus. Agora, a ideia de Deus, a gente só sabe que ele existe. Está ligada à questão do infinito, não tem começo, não tem fim, é muito grande. Nós vimos através da história, no segundo dia, que essa ideia, passada por Moisés, era, olha, nós temos que seguir, como um rebanho de ovelhas. Algumas querem fugir do aprisco, outras não querem voltar do oásis. Então tem lá a ideia do Deus duro, rígido, terrível. Vimos um vídeo no segundo dia que fala do Deus lá conversando na sarça ardente. Tive relato antes de que as crianças disseram, teve algumas que disseram que não queriam ver o vídeo não. Quero ver o vídeo não, que esse Deus é muito mau. Aí o que os evangelizadores fizeram? Passaram 3 vezes. Aí no final, a terceira vez, eles gostaram. É assim, somos nós. E na sequência, vimos a ideia evoluindo ao longo do tempo, encontramos a passagem do Cristo falando de Deus. Aí ele já traz a ideia de um Deus bom, amoroso, Pai, que é responsável por algumas confusões que a gente tem, né? Deus é Pai, Jesus era Deus, Deus é Jesus, que é um videozinho que a gente exibe também para os adultos e para os jovens aqui de vez em quando, feito pela FEB até. Que é Deus? Que é Jesus? E nós vamos passar esse vídeo até eles responderem tudo certinho. Acho que a gente vai ficar alguns anos passando. Mas voltando, Jesus traz a ideia de um Deus Pai. Um Deus amoroso, misericordioso, e que Ele próprio, Jesus, exemplifica o tempo todo. Perdoa. E aí no final estudamos o Espiritismo, que traz o principal do que a gente estudou ontem, é que o Espiritismo, ele valida isso tudo. Olha, foi necessário ensinar a ideia de Deus desse jeito, conforme a evolução de vocês, espíritos, no planeta. E o Espiritismo vem trazer para a gente, foi mais no final ontem, nós somos imortais, nós reencarnamos, a justiça divina se processa, segundo as leis de Deus, não as nossas, então a gente não tem essa compreensão total, e isso é inato para nós. Foi o encerramento de onde, citando a questão 221 do Livro dos Espíritos, que diz que a gente tem essa ideia inata
da existência de Deus. E faltou ontem terminar um pouquinho, falar um pouquinho da ideia de Deus, mas a gente deu um jeito de encaixar para hoje. Dito isso, ficou alguma dúvida? Alguém ainda está achando que Jesus é Deus? Não. Alguém está achando que Deus é mau? Um garoto malvado que aponta lá o cajado para a formiga? Não, né? Deus é bom, misericordioso e nos ama muito. Então, no dia de hoje, nós vamos começar, e principalmente, né? Espiritismo é uma oportunidade, doutrina espírita, que nós não podemos negar, segundo as religiões católica, é uma heresia, porque se fala com hoje, entre aspas, os mortos. Ele é uma bênção para nós, é uma consolação. Quando a gente dá ênfase ao Deus em Moisés, ao Deus em Jesus, nós não estamos desvalorizando o Espiritismo, não. Nós estamos ao contrário. Nós estamos aptos a começar a entender a ideia de Deus segundo a doutrina espírita. Que aí é muito mais amplo, tem que começar a entender mesmo essa ideia da infinitude. Como nós somos pequenos, mas vamos chegar a essa perfeição relativa que Jesus disse que nós chegaríamos. Nós já fizemos a prece, falamos da lei. Como é a lei de Deus, a primeira referência que a gente tem da lei de Deus são os 10 mandamentos. Se você pesquisar na internet, você vai achar vários relatos de teólogos, de interpretadores da lei, que dizem que quando Jesus veio, não existe, esqueceu essa lei, caiu. Vamos ver se o Espiritismo vai dizer o quê? Que vale só o que Jesus falou. Tem algumas pessoas que interpretam assim, mas Jesus veio, não vale mais isso. Mas vamos ver se o Espiritismo confirma isso. Lá desde Moisés, caráter divino. E aí nós ficamos com a questão, o que faltou falar de ontem, era alguma coisa sobre a necessidade de buscar Deus, do ponto de vista mesmo material. Aí nós encaixamos hoje aqui no dia para a gente poder abordar e não ficar nada fora. Então, perdão, deixa eu voltar aqui. O que a gente tem que no dia de hoje terminar com essa certeza? Existe uma lei divina? Existe mesmo? Não adianta a gente falar da boca para fora, não. Vou baixar. O Marquinhos não está aqui, mas a Andressa não deixa passar, né? Ficou bom agora? Tá bom. Existe uma lei divina? A resposta todo mundo diz, né? Alguém acha que não tem lei divina? Todo mundo concorda, mas a gente tem que, né? Eu uso isso na minha vida. Existe uma providência divina? Como é que Deus provê? Ah, peraí. Existe uma... Como é que se processa essa providência divina? O Espiritismo explica isso. Não explica até o final, mas ele diz, ó, é por aí o caminho. Antes, até mesmo com Jesus, era só por... A gente não entendia como é que Deus vai se preocupar comigo, se Ele cuida de todo esse universo. Aí eu aqui peço uma ajuda para Deus, e essa ajuda vem. Como é que isso acontece? Bom, se Deus se preocupa com tudo e Ele me enxerga, que é a terceira percepção, a visão de Deus, tudo isso está nesses livros aqui, vocês acreditem ou não? Tem na obra de Kardec e tem com Leon Denis, Depois da Morte, o Grande Enigma. Como é que Ele me vê, me atende, e eu daqui nunca vi Deus? Vai estar lá a explicação também. E um último ponto, a necessidade de buscar Deus. Fiquei aborrecido. Vamos exagerar logo no exemplo. Perdi um filho em tenra idade. Perdi a esposa que eu tanto amava. Perdi, enfim, as perdas materiais. Quem é mais materializado, perdi minha fortuna. Fiquei pobre de novo. Né? Não vou mais atrás, Deus não existe, não vou mais seguir essa ideia de Deus. A gente vai ver que isso é impossível. Então vamos lá. Primeiro vamos começar pela providência e não pela questão da lei divina. O que é a providência divina segundo o livro A Gênese, que eu não trouxe? A Gênese tem um capítulo, olha só, gente, o Espiritismo, um capítulo, Kardec codificando as mensagens, e ele interpretando, isso aqui é tudo leitura de Kardec.
Capítulo 2, o nome Deus, a existência de Deus e a natureza divina, a providência, a visão de Deus. Eu vou lendo e parando, vocês interrompam a todo tempo, qualquer dúvida, eu vou olhando o rostinho de vocês, se a gente perceber que tem alguma, vou perguntando, tá? Viu, dona Luzia? Deus existe? Não? Tem certeza? A senhora vive assim? Vive, né? Tem quantos filhos a senhora? 8. E neto? 8 filhos e 21 netos. Tá boa a sua vida? Está exercendo a lei divina, tem Deus no controle. Não é tudo que a senhora quer, mas é tudo que a senhora precisa. A dona Luzia frequenta aqui a casa há alguns anos, assíduo nas aulas. Só para dizer uma referência, não vou... É longe onde ela mora, a distância, vem andando. Nunca vi ela chegar aqui reclamando. Nem atrasada. E é longe, eu já fui lá de carro, dá para ir a pé, ir e voltar, não sei se eu consigo no mesmo dia não. Mas vamos lá. Tá rindo, né? Então vamos lá. A providência. A providência, o item 20, tá? Dentro desse capítulo 2 da Gênesis, a providência, o item 20, é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Deus é solícito. Deus está em toda parte, tudo vê e a tudo preside. Mesmo as mais pequenas coisas. É nisso que consiste a ação providencial. E aí, entre aspas, a pergunta: como Deus tão grande, tão poderoso e tão superior a tudo, pode imiscuir-se em detalhes ínfimos, preocupar-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo? Obrigado, Milton. Essa é a pergunta que a incredulidade faz a si mesma, de onde ela conclui que, admitindo a existência de Deus, sua ação só se exerce sobre as leis gerais do universo. Deus só cuida do universo. O micro, ele não olha. Essa é a que traz a nossa incredulidade. Que este funciona desde toda a eternidade em virtude dessas leis, as quais cada criatura se acha submetida na sua esfera de atividade, sem que tenha necessidade do concurso incessante da providência. Itamar, dá para entender que Deus, é fácil entender que Deus comanda tudo no universo, né? Não tem um homem resolvendo isso tudo, né? Muito trabalho para Deus, não é? Como é que Ele consegue se preocupar com a tua prece de manhã e atender aos teus chamados? Difícil, né? Até Jesus mesmo, isso não foi explicado, só no Espiritismo. Vendo como tem uma evolução nisso. E não foi explicado completamente, não. Foi dado um caminho e a gente começa a imaginar. Calma que está chegando. Vamos avançar. Na incapacidade em que está o homem de compreender a essência da própria divindade, eu pulei o item, tá? Esse aqui era o item 20, eu pulei o 21. Na incapacidade em que está o homem de compreender a essência da própria divindade, ele não pode fazer mais do que uma ideia aproximada dela, com a ajuda de comparações necessariamente muito imperfeitas, mas que pode pelo menos mostrar-lhe a possibilidade daquilo que à primeira vista lhe parece impossível. Como é que isso funciona? Aquela frasezinha, né? Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Que está onde? No Evangelho? Não, está em lugar nenhum. Essa frase não se sabe de onde é a origem dela, mas é muito evangélica ela, né? Ela não está em Antigo Testamento, não pode botar contra o F lá que vocês não vão achar. Mas ela é muito evangélica e vem ao encontro da nossa inteligência, da nossa razão. Fala, Nilton. Antes de você passar, na incapacidade... Relê isso aí. Na incapacidade em que está o homem de compreender a essência própria da divindade, ele não pode fazer mais que uma ideia aproximada dela.
com a ajuda de comparações necessariamente muito imperfeitas, mas que podem, pelo menos, mostrar-lhes a possibilidade daquilo que à primeira vista lhe parece impossível. Então a gente vai, por analogia, concluindo a existência de Deus e paulatinamente compreendendo a essência divina. Eu queria fechar essa ideia com Leon Denis. Estava marcado aqui a hora que... Qual livro que é esse? Porque de repente está ali na frente. Depois da morte? Não, né? Não. A alma, olha o que Leon Denis diz aqui. A alma adquirirá a plenitude de seu desenvolvimento quando for capaz de compreender a vida celeste, que é todo amor, e participar dela. Então, ele diz que a gente só vai compreender em plenitude, só vamos adquirir a plenitude quando formos capazes de compreender a vida celeste. A vida celeste está mergulhada na divindade. Somente quando a gente conseguir compreender a divindade que a gente vai ter a nossa plenitude, que é todo amor. Então, enquanto a gente não tiver esse sentimento de amor, novamente, a gente não vai conseguir compreender a essência divina. Está em que livro isso? Depois da morte? Está no Problema do Ser, do O Problema do Ser, eu não peguei. Olha só como as coisas são complementares. Hoje de manhã, acordei antes das 6. Você tem que botar alguma lâmina da lei de amor. Não tinha botado. Pergunta para quem é a divindade? Para quem? Para todo mundo? Então, a pergunta valendo aqui o celular do Newton. Como fui eu que falei, não tem fé pública ainda. Qual é a pergunta mesmo? Quem é a divindade? Dilane mandou perguntar aqui. Quem souber vai ganhar. Pode chutar, gente. Não tem problema não, a gente não vai dizer o nome do chute, não. O senhor que está chegando aqui hoje, quem é a divindade? Como é o seu nome? Pode falar o seu nome só. Augusto, sou Augusto. Ah, tu também é Augusto. Tu é Augusto. Fala, Augusto. A essência do próprio Deus. Acompanha o relator. Muito bem. Se errar é os dois. Se acertar. Tentando compreender Deus, nós vamos entendendo o que é o amor. É isso aí. Uma coisa andando com a outra. No final a gente vai ver na conclusão. Para colocar alguma coisa... Mas aqui a gente vai entender como funciona Deus vindo até nós. E como é que eu vou conseguir fazer a correspondência de chegar até Deus, vai vir por essa linha do amor. Mas isso é lá no final. Até o final a gente vai esquecer e vai lembrar várias vezes da importância do amor. E aí é o amor no sentido caridade. Não adianta se apaixonar e encontrar uma alma gêmea, né? Como alguns colocam. Eu e essa minha metade da laranja vamos seguir e só nós. Não. Esse amor tem que ser expansivo. Olha, é para todos. Pensa aí numa pessoa que você não se dá bem. Se não quiser pensar na pessoa que está muito próxima, pensa em alguém que está com uma missão política, de governo. Isso nós vamos ter que amar também. A caridade é assim, é ilimitada, infinita, como a própria divindade. Podemos avançar, Nilton? Continuando, ainda no item 22, que é um item longo, o Kardec vai começar a explicar de tudo que ele estudou. Só lembrando, Kardec, o Hippolyte Léon Denisard, Rivaio, encarnou como Kardec com essa missão, mas ele teve missões anteriores, como druida, missões anteriores como religiosas aí também, em outras encarnações, mas não vamos desviar não. Então Kardec vai dizer, depois de estudar isso tudo, conversar com os espíritos, mais de 1000, né? No filme do Kardec, tem uma cena bem alegórica nesse sentido, que é ele no meio das pilhas de documentos. Ele estudou bastante.
Suponhamos essa explicação, como é que essa lei de Deus vai se processar, como é que ele me enxerga e o cumprimento da lei se dá. Suponhamos um fluido bastante sutil para penetrar todos os corpos. Vou tomar um banho, aquela água que vai em mim não vai escorrer por mim, não, vai perpassar por mim, por todos os meus poros. E aí vamos eterizando essa água, imaginando esse fluido que está aqui. Nós todos estamos imersos nesse fluido, respirando nesse fluido. É evidente que cada molécula desse fluido, achando-se em contato com cada molécula da matéria, produzirá nos corpos uma ação idêntica àquela que produziria a totalidade do fluido. Isso é o que a química demonstra, diariamente em proporções limitadas. Esse fluido, não sendo inteligente, não tem inteligência, né? O ar que a gente respira me torna mais inteligente? Vou fazer a prova amanhã. Estou preparado. Não. O ar não me torna inteligente. O que me torna inteligente é eu respirando esse ar, me alimentando, né? Estudando, trocando energia com esse fluido. Amanhã eu estou pronto para a prova. Esse fluido, não sendo inteligente, age mecanicamente somente pelas forças materiais. Mas se nós supusermos o fluido dotado de inteligência, de faculdades perceptivas e sensitivas, ele agirá, não mais cegamente, mas com discernimento, com vontade e liberdade. Ele verá, entenderá e sentirá. Entenderá e sentirá. Aí vai entrar numa coisa que é específica. Quem está começando na doutrina talvez não entenda com detalhe, mas é importante pegar o raciocínio de que nós estamos no meio desse fluido. Vai aparecer a palavra aqui, perispiritual. O encontro sobre o Livro dos Espíritos termina hoje, terça-feira, mas a partir de amanhã, dia normal. Tem estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de manhã, reunião pública à tarde e à noite, quinta-feira, Livro dos Espíritos, Evangelho, Livro dos Médiuns. Então, essa palavrinha aqui, perispiritual, fluido perispiritual, vai ser melhor esclarecida. Mas vamos ter essa ideia do fluido. Estamos imersos no fluido. O fluido perispiritual não é o pensamento do espírito, mas o agente e o intermediário desse pensamento. Como é ele que o transmite, fica, de certo modo, dele impregnado. Então, a gente está impregnado. Fluido perispiritual, nos envolve. Está impregnado desse fluido universal, assim que nós estamos aqui colocados. Na impossibilidade em que nos achamos de isolar o pensamento, parece que ele e o fluido são um só, o perispiritual e o fluido, cósmico universal. Como acontece com o som e o ar, de maneira que podemos, a bem dizer, materializá-lo. Assim como dizemos que o ar se torna sonoro, poderíamos, tomando efeito pela causa, dizer que o fluido se torna inteligente. Então a música, a minha voz que está saindo por aqui, do meu fluido perispiritual, do meu corpo, do meu organismo, está entrando alguma inteligência nesse fluido maior e está se propagando, assim como a música. Isso aí em toda a esfera do planeta. Vamos chegar lá. Como é que é a lei de Deus? Aí, nós vamos pular do item 24, vamos para o 25, não vamos pular agora não. Kardec continua. Que seja ou não assim, quanto ao pensamento de Deus, lembra que a gente não conhece Deus, mas olha, Deus está aí, criou tudo. Então ele está nesse mesmo universo. Quer dizer, que ele haja diretamente ou por intermédio do fluido para facilitar o nosso raciocínio, que ele haja diretamente por intermédio de um fluido, para facilitar o nosso raciocínio, vamos representá-lo sob a forma concreta de um fluido inteligente, enchendo o universo infinito e penetrando todas as partes da criação. A natureza inteira está mergulhada no fluido divino. Se ele que criou tudo, o pensamento dele está animando esse fluido, inteligindo esse fluido, assim como o meu, para falar para vocês. Aí a gente vê a linguagem poética de Leon Denis. Ele diz que nós estamos mergulhados no hálito divino.
Ele fala hálito divino, é mesmo lendo ali. Kardec É mesmo fala, que Kardec está mesmo. dizendo. É mesmo. A natureza inteira está mergulhada no fluido divino. Quer dizer, a gente existe porque Deus quer. Isso aí. E mais ainda, já que abrimos aqui, Mas de novo o problema do ser, hein? de novo o problema do ser. Acima de tudo, Deus é amor. Por amor criou os seres, para associá-los às suas alegrias, à sua obra. E acima de tudo, Deus é amor. Então, olha só. Moisés, temor. Jesus, exemplo, pai. Aí o Espiritismo vem agora falar que é amor. Dava para falar que era amor lá no início? Aquele pessoal escravo lá no Egito que não queria sair, os hebreus, que teve que vir as pessoas de capela para acelerar, os espíritos vindo de capela para acelerar o desenvolvimento, porque eles estavam com rebeldia. Agora dá. Isso não nos faz melhores ou piores do que quem estava lá. Nós falamos ontem. Alguns espíritos podem nem ter precisado. Lá no iniciozinho, quando falou em Deus temor, ele já falou assim, caramba, ele cuida de mim. E já foi embora, evoluiu na encarnação na nossa frente. Mas agora nós estamos aqui com essa oportunidade. Estamos agora entendendo tudo de lá. Deus é amor. Não é molezinha, não. Tem todas essas regras. Nós vamos ver aqui no Livro dos Espíritos explicando bem isso. A gente vê com Jesus o Deus de amor e aqui o Deus inteligente, com a doutrina espírita. Mas Leon Denis está acompanhando o raciocínio de Jesus. Ele continua dizendo mais uma frase aqui. O amor é uma fonte inexaurível, renova-se sem cessar e enriquece ao mesmo tempo aquele que dá e aquele que recebe. O amor é uma fonte inexaurível, quer dizer, nunca acaba, nunca termina. Renova-se sem cessar e enriquece ao mesmo tempo aquele que dá e aquele que recebe. Quanto mais você dá amor, mais você adquire amor. Por isso que Deus é o Criador, Ele deu tudo por amor. Faz tudo por amor. O Newton falou aqui que Jesus falou que Deus era amor. Realmente ele falou. Mas ele não foi ensinado para a gente como a gente se comunicar. O Espiritismo é que está ensinando. Não, Deus é amor, Deus é Pai. Agora aqui o Espiritismo vem com Kardec, codificando os Espíritos, e fala, Deus é amor. Agora, como é que tu vai conversar com ele? Como é que isso funciona? A inteligência mesmo? Vem agora. Ora, continuando, tínhamos parado aqui. A natureza inteira está mergulhada no fluido divino. Ora, em virtude do princípio de que as partes de um todo são da mesma natureza e têm as mesmas propriedades que o todo, cada átomo desse fluido, se assim se pode expressar, possuindo pensamento, isto é, os atributos essenciais da divindade, e estando esse fluido em toda parte, tudo estará submetido à sua ação inteligente, à sua previdência e à sua solicitude. Não haverá um ser, por mais ínfimo que seja, que não esteja de alguma forma saturado desse fluido. Todos nós aqui estamos saturados do fluido inteligido por Deus. Mergulhado. Não tem como fugir. Por isso que é impossível. Deus não existe. Por isso que Deus sabe de tudo. Por isso que não cai uma folha da árvore sem que Deus... Né? Luiz, concordou? Está discordando, né? Concordou, né? Então tá bom. Deixa eu ver quem está discordando aqui. Luciana, está discordando? Não? Emília? Dona Benedita, tem certeza? Então, se a senhora pensar agora, fizer uma prece pedindo uma ajuda para achar a sua chave da sua casa, Deus vai ouvir? Vai, né? Então tá. Vamos guardar isso. Nós estamos assim constantemente em presença da divindade e não podemos subtrair uma só das nossas ações ao seu olhar. É a parte ruim de estar no fluido. Ruim para nós, materializados. A gente ainda tem esse, não, isso aqui eu vou fazer que ninguém vai saber não. Não, eu vou, gente, sabe de tudo.
Quem estiver na doutrina espírita, começando a estudar, não deve esquecer disso. Está tudo registrado. Por isso é que a gente, quando desencarna, a gente vê o relato dos espíritos, no livro Céu e Inferno, está farto desses relatos na parte segunda, acho que é segunda, né? Segunda, né? Aí é por isso, é por isso que As pessoas dizem que não caiu uma folha da árvore que a gente não saiba. Realmente não tem. O que tem é um fio de cabelo. Eu fui também procurar aqui. Não tem um fio de cabelo que caia da sua cabeça sem que Deus não caia, não saiba. Isso aí tem. Justamente por isso aí. Aí está em Lucas. Tem, fio de cabelo tem. Mas a base está em Samuel 2,14. A base disso aí. Mas em Lucas, em Mateus, tem uma passagem que ele fala sobre os cabelos contados. Vamos só ler um pedacinho, pequenininha. Porque está mergulhado nisso aí. Isso é para a gente entender como que Deus sabe de tudo. Até o que acontece em Marte, em Vênus, em outra galáxia, porque está tudo mergulhado. Entenderam o que ele está falando aqui? No hálito divino. Não é, a gente está pensando aqui dentro do CEAP, em Vargem Grande, mas é Brasil, planeta, todos os planetas. É a lei. Há 100 anos atrás, a gente não imaginava que um aparelhinho desse aqui podia falar sem fio. Então, a gente não compreende ainda isso como se dá. São as leis. Né? Então, vamos lá. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, e depois disso, nada mais têm a fazer. Vou mostrar a quem vocês devem temer. Tenham medo daquele que, depois de ter matado, tem poder de jogá-los no inferno. Eu lhes digo, é a este que vocês devem temer. Se não se vendem 5 pardais por alguns trocados, no entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Tá vendo? Carlos, que tem bastante cabelo aí, ó. Estão todos aí contados. Né? É isso aí mesmo. Deus cuida de nós o tempo todo. Por isso que a gente tem que vigiar o pensamento. O Espiritismo vem trazer para a gente um raciocínio para aquela lei toda que vinha sendo ensinada. E a lei se propaga a todos. A gente vai ver no final se a gente vai conseguir responder aqui. Tem injustiça na lei de Deus? Não tem. Mas a gente precisa se convencer disso. Vamos ver se a gente se convence. E a partir daí avançar. Continuando. Isso aqui só na Gênesis, um item só, hein? Na verdade, total 5 itens. O nosso pensamento está em contato incessante com o seu pensamento. E é com essa razão que se diz que Deus lê no mais profundo recôndito do nosso coração. Nós estamos nele como ele está em nós. E aí, o Espiritismo vem fazer o quê? Segundo a palavra do Cristo, confirma. Não é à toa que Kardec, o pedagogo, botou nessa ordem. E a Gênesis está aqui no finalzinho. Embora seja o primeiro, o livro começa pela Gênesis, mas ele detalha a Gênesis, detalha esse primeiro livro depois. Aí você vê, Deus de inteligência suprema, nós seres inteligentes da criação, Ele nos criou. A inteligência criada por Deus em contato com a inteligência suprema, através das leis que Ele criou. Por isso que a ideia do panteísmo teve eco. Porque a gente está mergulhado. O grande erro dessa doutrina é você achar que depois você volta para esse todo e perde a tua individualidade. É por isso que Deus não tem mão. A Mônica hoje não está aqui. Não tá. Deus não tem olho, ele não está olhando, ele não tem mão, segura na mão de Deus e vai. Ele não tem nada disso. Porque Deus é amor, estamos mergulhados no fluido divino, e através dessas leis ele sabe de tudo. E é por isso que assim, mas você ensina assim para as crianças. E aí depois, para tirar essa ideia, é a sequência. Você vai ensinando, primeiro, é igual a gente quando criança. Vai ensinando a criança, eu trato ela com todo amor, mas quando ela é pequenininha no nosso colo, ela não faz nada que ela não queira. Tudo sou eu em relação a ela, quando a gente está fazendo o cuidado. Vai crescendo,
Aí vai tendo lá um exercício maior do livre-arbítrio. E chega no final, eu vou explicando, meu filho, agora você vai vai agir de acordo com a sua própria inteligência. Por isso que a gente, quando vai fazendo a sequência com a criança, tem que falar do Moisés, nem que seja para lembrar, tem que falar do Cristo, nem que seja para ela lembrar, e aí você vai dizer. Não tem corpo, não tem mão, não tem braço, tudo isso é fluido. A gente não pode começar a prescindir de ensinar todo esse conteúdo, senão não vai fixar. Como diz lá, estamos, Leon Denis, como peixes mergulhados no aquário. Peixe mergulhado no aquário. Se um peixe dá uma rabanada, mexe a água toda. O grande aquário é o universo. E todos estamos mergulhados no universo. Do macro ao micro. Aos seres mais ínfimos que andam debaixo da terra. Estão mergulhados no sabendo dessa história toda, de que Deus está vendo tudo. Está indo direitinho, vocês querem falar alguma coisa, está chato, querem acelerar, estão com alguma dúvida, Deus está sabendo, está aparecendo tudo aqui no telão. Deus está vendo? Deus está vendo. Então vamos avançar. Aí, deixa eu só me... tá. Para estender, aí vamos continuar a leitura, que o conceito vai um pouco mais rápido, porque ali que estava o importante do conceito. Para estender sua solicitude sobre as criaturas, Deus não precisa lançar seu olhar do alto da imensidade para que Ele ouça nossas preces. Elas não precisam transpor o espaço, nem ser ditas com voz retumbante. Deus, né? Como Moisés. Uma vez que, estando Deus continuamente ao nosso lado, nossos pensamentos se repercutem nele. Nossos pensamentos são como os sons de um sino, que fazem vibrar as moléculas do ar ambiente. Né? E aí, por que, continuando lá na Gênesis, isso aqui é parte da aula de ontem, que está, como a gente conseguiu encaixar na lei, porque a gente vai ver aqui o cumprimento, a gente vai ver lá na frente, como é que, agora entendi essa história de justiça divina, essa história de propagação dos pensamentos, de que nada se perde, eu cometi algum crime, desencarnei, eu fico com a reminiscência, eu fiz uma boa ação, hoje ninguém agradeceu, mas aí eu desencarno. Estão acompanhando o raciocínio? Fiz uma boa ação, ninguém agradeceu. Morri, ninguém me agradeceu. Desencarnei, tem uma fila de espíritos. Né? Como diz lá, eu lembro muito da passagem do... aquele Frederico Figner, né? Fez um monte de boas ações, mas fez assim, não fez com amor. Mas então ele desencarna, nós fizemos um monte, não aprendemos, viemos aqui para o SEAP todo dia, acordamos de manhã, nossa, tem que ir para o SEAP, vou ajudá-lo. Tudo de cara feia, mas fez as boas ações. Não sorveu o quanto deveria. Então o Frederico Figner não estamos fazendo essa comparação não, a gente não sabe o móvel das ações do Frederico Figner, mas ele relata no livro Voltei, que ele esperava mais quando desencarnasse, né? E aí tem lá que ele é recebido, mesmo assim, ele é recebido por Bezerra de Menezes e por um outro espírito que, quando desce do céu, é como se fosse uma luz, eu esqueci o nome dele agora, Bittencourt Sampaio, ela está lembrando aqui, que ele está lá recebido por Bezerra de Menezes, de repente uma luz vem do alto, bate no chão e resplandece Bittencourt Sampaio. Então, sempre, tudo o que a gente faz repercute em nós, porque a gente está nesse fluido, tem um fluido perispiritual, isso vai ser explicado lá na questão da lei. Visão de Deus, continua na Gênesis, ainda no capítulo 2. A Gênesis tem 400 páginas. Mas só esse pedacinho. Como é que eu não vejo Deus? Hein, Bruna? Está falando isso tudo, eu entendi. Mas eu quero ver para crer. Vamos ver, São Tomé. Já que Deus está em toda parte, por que não o vemos, Adilane? Adilane não pode, ela de vez em quando vê algumas coisas, né, Adilane? Mas Deus tu não vê. Não, né? Nós o veremos quando deixarmos a Terra? O cientista lá falou, né? No primeiro dia. Quando? Muito bem, Adilane. Sopraram no teu ouvido. Sopraram no teu ouvido. Nós podemos ver no nosso nível a manifestação de Deus. E quanto mais a gente avançar nessa linha,
mais eu vou me aproximar, perceber. Isso é diferente de, ai meu Deus, eu não vou avançar materialmente, não. Falamos ontem, acho que foi, né? Eu vou caminhar aqui na praia ou na floresta, eu vou olhar, jogar um papel no chão, vou passar a caminhada toda recolhendo, lamentando os papéis que jogaram no chão. Não, isso aqui também existe, faz parte, mas é outra dimensão. Eu tenho que perceber Deus para me alimentar. A Dilane matou a resposta aqui, né? Acabou com a brincadeira, né? Mas fez bem, fez bem. Mas é isso mesmo. Nós o veremos quando deixarmos a Terra. O astrônomo ontem, no domingo, o Robert Jastrow, ele fala, eu fico, quando ele descobre que existe um Criador e que existe, né, esse Criador poderia ser um Deus, ele fala, isso me incomoda, mas eu só vou saber essa resposta quando eu morrer. Olha a mente do cientista falando, né? Aí você vê alguns cristãos dizer assim, eu vou ver Deus face a face. Olha a ideia do Deus antropomórfico ainda, que ele tem rosto isso. E que ele vai ver Deus face a face. E como ele está enganado nisso. Isso. Por isso é que demorou 1857, 60 anos para vir a doutrina espírita codificada. Aí vamos essa resposta, Jesus dá essa resposta ali. Eu sei que você vai ler ali. Não, vai lá. Continuar, mas Jesus diz o quê? Bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. Porque verão a Deus. Agora, o que é ter puro coração? Não sei. Isso aqui é a questão. Tem que aprender ainda. Você não tem pureza. Já li, no mas não capítulo aprendi. 8, Kardec vai colocando alguma coisa. Você não tem pureza de coração se você não tiver humildade. Se você não for simples. Se você não for humilde. Vamos guardando essas palavras, a simplicidade, humildade, que lá no final vai fechar. Mas se você não for simples, você não for humilde, você também não ama. Você não tem amor. Só tem amor quem é humilde. Olha a história lá do Chico com o tomate. Que nós vimos eu vi os vídeos, quase que eu botei para a aula de hoje. Você vê, ele tirava um tomate bom, vamos relembrar para quem não viu. Tem uma outra. Pode lembrar, lembra? Tomate, pegava um bom e ruim. A pessoa perguntou, o que é isso, Chico? Não, que se eu pegar só os bons, vai ficar os ruins. Tem uma outra também dele, tem essa, que só vai ficar só os bons, né? Então, até o Haroldo Dutra que conta isso no evento, achei lá esse vídeo. E aí ele fala, desde esse dia que eu ouvi essa história, agora eu não compro mais legume, eu mando alguém comprar. Porque senão, ele fala isso. E aí ele conta outra, tem uma história de que ele, tem duas, uma da serpente que atravessa o caminho dele quando ele está indo para trabalhar, e ele, ao invés de chutar a terra e dar uma paulada na serpente, ele fica conversando para ela sair da pista. Demora um tempão, mas ela sai. E tem uma outra que é do cachorro bravo, que o cachorro estava lá, e ele estava falando com o cachorro. Aí ele, tá bom, se você deixar eu passar, eu te dou toda a carne que eu tiver na minha casa. Aí o cachorro acompanha ele até em casa. Isso quem conta, o Chico diz que tem livro. E o Haroldo Dutra fala que conversou com a irmã do Chico. Aí ela relatando, eu não aguentei, porque ele abria a geladeira, pegava a carne. Até a lata de sardinha que estava no armário, ele pegou. Aí você vê um homem aqui na Terra tendo esse comportamento de amor com relação aos seres inferiores. Aos seres inferiores da natureza. Imagine com o ser humano como ele não fazia. Então, ele tinha pureza de coração. Então, estava nele a simplicidade e a humildade. Então, isso não é impossível. Você só tem que querer. Só para a gente não deixar nenhum registro. Olha, não dá para a gente amar os cachorrinhos e não cuidar das crianças. Não tem essa história de pai de pet, não. Pai de criança. Às vezes vão dar aula do livro dos Espíritos, ou fazendo comparação, aí vamos dar exemplo de nós com um bichinho, com um cachorrinho, com outro. Não pode fazer isso. A gente tem que ter amor aos animais, mas aos seres humanos isso aí. Não podemos esquecer. Não, isso aí. Fala, dona Sandra. Eu não vou fazer isso, tirar minha carne para baixo. Mas é isso. Cada um está num momento da evolução. Pode não tirar toda. Pode não tirar. Agora, poxa, eu vou alimentar meu filho. Tem isso tudo, inteligência sua, livre-arbítrio.
Não adianta, não, vou fazer igual o Chico Xavier fez. E aí, intimamente, que absurdo, fiquei sem nada. Só porque ele fez. Aí você vê, se a gente tem dificuldade de entender a cabeça do Chico, que está pertinho da gente, imagine entender Jesus. Mas nós vamos chegar lá. Está longe, mas vamos chegar lá. Então vamos lá. É fácil responder a primeira pergunta. Primeira, Deus está em toda parte, por que nós não vemos? Por que a gente não vê Deus? Nossos órgãos materiais têm percepções limitadas que os tornam impróprios da visão de certas coisas, mesmo materiais. Nossos olhos não veem tudo. Tem coisas que passam muito rápido, a gente não vê. É assim que certos fluidos escapam totalmente à nossa visão, até mesmo aos instrumentos. Entretanto, não duvidamos da sua existência. Aqui tem as referências, eu vou pular, para a gente avançar. Vemos o efeito da peste, mas não vemos o fluido que a transporta. Ninguém vê o vírus de olho nu. Vemos os corpos se moverem sob a influência da força da gravitação, mas nós não vemos essa força. A gravidade, então, a gente não vê mesmo, mas está lá, né? As coisas de essência espiritual não podem ser percebidas pelos órgãos materiais. Só podemos ver os espíritos e as coisas do mundo imaterial com a visão espiritual. O que é a visão espiritual? Vamos ver. Todo mundo sabe o que é a visão espiritual? A visão da alma. Isso aí. É necessário ter o puro coração, não podemos esquecer disso. Isso aí. Precisa da humildade para ter uma visão espiritual mais melhorada, né? Que eu li aquela, somente nossa alma, portanto, pode ter a percepção de Deus. Isso aí. E para ter essa percepção de Deus, novamente, bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. Aí a gente lembra, tem a pureza que as criancinhas, deixai vir a mim as criancinhas. Então tem muita coisa que Jesus fala para a gente conseguir perceber a Deus. Pegando do humanizado e levando para o espiritualizado. Deixai vir a mim as criancinhas. Olha para a criancinha, foi falado até ontem aqui. Da criancinha. O seu Zé Carlos, ele não está aí hoje não, tá não. O seu Zé Carlos ontem falou, você pode, a gente falava discutindo essa questão da humanização na evangelização das crianças, aí você pega, quando a criança, ele falou, né? Quando eles tiverem um momento na aula que eles ficaram felizes, aí você aproveita aquele momento como evangelizador e fala, está vendo? Esse é um momento que você percebe a manifestação divina. Você não está feliz? Sem explicação? Está feliz por quê? Comeu brigadeiro? Brincou? Não, você ficou feliz, está feliz. A alma. É o que somente as comunicações de além-túmulo podem nos responder. Só isso. Por elas sabemos que a visão de Deus é privilégio apenas das almas mais purificadas, ao coração puro, e que bem poucas possuem, ao deixarem o invólucro terrestre o grau de desmaterialização necessário. Algumas comparações simples poderão facilitar a compreensão do que foi dito. Isso aí. E aí, vamos explicar aqui, é como se uma pessoa que se encontrasse no fundo do vale, envolta por um denso nevoeiro que não vê o sol. Como já dissemos, pela luz difusa, ela percebe a presença do sol. Vai subindo a montanha, à medida que vai ascendendo, purificando, o nevoeiro irá se dissipando, e a luz se tornando mais viva, cada vez mais viva, mas ela, porém, ainda não vê o sol. Quando começa a percebê-lo, ele ainda está velado, visto que o menor nevoeiro, por isso que, né, qualquer impurezazinha que eu tenha, dificulta, basta para enfraquecer seu brilho. Só após se elevar acima da camada de névoa, chegando onde o ar seja perfeitamente límpido, poderá contemplar em todo o seu esplendor. Viu, Luana e Liana? Estão prestando atenção aí? Deus existe? Como ele se manifesta? Eliana? Saiu o teu nome já, viu? Vai responder mais oração. Então, vamos lá, essa última frase. Só após se elevar acima da camada de névoa, chegando onde o ar esteja perfeitamente límpido, poderá contemplá-lo em todo o seu esplendor. Então, para você perceber a Deus, isso aí é a pureza de coração.
Então vale a pena. Vale a pena, Carlos? Ou não vale? Correr. Né? Então, essas perdas que a gente vai tendo, nós estamos aqui hoje, materialmente, estamos abrindo mão de alguma coisa. Né? O tempo é do nosso livre-arbítrio, poderia estar fazendo outra coisa. Materialmente, a gente tem que ter melhor. Poderia estar na praia, poderia estar, estou falando materialmente melhor, para o corpo, mas para purificar a alma e chegar mais perto de Deus, aqui é melhor. A gente já tem condição de discernir isso, com segurança. Concorda? Elinéia, concorda? Concorda com o quê? Está prestando atenção? Concorda com o quê? Ah, tá bom, né? Concorda sim, vamos lá. Vou ler rápido aqui que eu estou preocupado com o tempo, porque foi tão bom o raciocínio, né? Passa-se o mesmo que alguém cuja cabeça estivesse envolta por diversos véus. Inicialmente ele não veria nada. A cada véu que fosse retirado, ele distinguiria um clarão cada vez mais forte. Mas somente quando o último véu desaparecesse, é que ele perceberia nitidamente as coisas. O mesmo ocorre a um líquido carregado de matérias estranhas. De início, ele está turvo. A cada destilação, sua transparência aumenta, até que, estando completamente depurado, ele adquire uma limpidez perfeita e não apresenta nenhum obstáculo à vista. Isso aí é um homem se purificando. E é assim mesmo, né? É o homem se purificando. Nós é um mesmos processo. Vendo situações do passado que a gente reagiria de uma forma, hoje, depois de algum tempo, vindo aqui na casa espírita, às vezes nem percebendo a evolução no dia a dia, mas eu estou indo lá no centro, assistindo às aulas, vou lá na aula todo dia, a Bruna vem segunda, o Carlos vem segunda, vem ter, todo mundo, o Tamar, a Emília, todo mundo vindo. Não estou percebendo mudança nenhuma. Mas aí você, quando, depois de passado um tempo, acontece uma situação que há meses atrás você reagiria de uma forma material, hoje tu não liga tanto. Lembra do exemplo do pneu furado, que a gente deu ontem? Vim aqui, o pneu estava furado, eu saí, caramba, quem foi que esvaziou? Tudo quebrado. Quando fura 2, então? Hoje você não vai esquentar a cabeça. Passou, você não viu a transformação no dia a dia, essa purificação. É um processo, é sempre um processo. Vamos avançar. Assim acontece com a alma. O envoltório perispiritual, embora invisível e impalpável para nós, é uma verdadeira matéria para ela, ainda bastante grosseira para certas percepções. Esse envoltório, nós não vamos afundar muito na questão do perispírito, senão vai muito longe, mas o envoltório é a camada que reveste o espírito. Quando nós desencarnamos, o corpo fica e nós vamos acompanhados dessa camada. Quanto mais densa ela for, menos apropriada para eu ter a visão de Deus, as percepções. Esse envoltório se espiritualiza à medida que a alma se eleva moralmente. As imperfeições da alma são como véus que obscurecem a sua visão. Cada imperfeição de que ela se desfaz é um véu a menos. Porém, só depois de se depurar completamente é que ela goza da plenitude das suas faculdades. Se não tiver vestido com a túnica apropriada, em certos locais tu não será convidado, como tem as passagens do Evangelho. Pode falar. Vamos ver como é que Deus age aí. Então, Deus está vendo o perispírito de cada um, ele está analisando como é que ele analisa isso, como é que ele sabe. Então, à medida que a alma se eleva, o seu corpo espiritual se sutiliza, fica mais leve. E ela tem um peso específico, como diz o nosso querido irmão André Luiz. Esse peso específico é o que você é como espírito, é o que você pensa, é o que você sente. Então a lei te dá um peso que você não adentra determinadas regiões do mundo espiritual. A gente pode pegar a Terra como exemplo. Tem espíritos que estão andando pela rua, ele não consegue ir para uma colônia como o nosso lar. Ele está andando por aí, em cavernas até, prendendo outros espíritos, bandoleiros do mundo espiritual. Então ele tem um perispírito pesado, ele não consegue se elevar, ele tem um peso que vai dizer o que ele é. Não precisa ninguém estar olhando para ele, ele mesmo não consegue. O Chico, quando desencarnou,
Ele precisou ficar aqui na terra, andando para lá e para cá, ou ele foi conduzido para uma região melhor? O próprio altivo e tantos outros espíritos, o próprio Jesus ascendeu a uma região mais elevada por causa da leveza do seu perispírito. Olha como age a lei de Deus. Ele não está olhando. A lei te dá um peso específico no seu corpo espiritual. Então, Newton, quer dizer que quanto mais eu fizer o meu, aí não o meu corpo, né, a minha alma sofrer durante a vida, sofrer é abrir mãos de coisas materiais em prol de coisas da alma. Quando eu desencarnar na vida verdadeira, que é a vida futura, tem que acreditar nisso. E isso está sendo colocado ao longo de todo esse tempo para nós. Então, se esse sacrifício vai valer a pena só porque eu vou poder entrar em lugares onde eu vou ver espíritos e mais elevados, e quem sabe poder vislumbrar uma visão ainda que não seja límpida de Deus. Quanto mais eu cumprir a lei de Deus na sua plenitude, mais feliz eu serei. É uma questão íntima, é felicidade. Eu vou ter minha consciência tranquila e eu vou dar uma leveza no meu perispírito. Alguém tem depoimento, ou se não precisa depor, falar, para ficar na internet e tudo, mas alguém está lembrando assim, alguma situação em que você fala assim, caramba, essa decisão que eu tomei é completamente fora dos conformes da vida material, e eu tomei essa decisão, estou feliz? Vamos materializar. Abrir mão, alguém aqui agora está desempregado. Isso é ruim. Não é? É ruim. Aí agora eu estou trabalhando aqui quarta, sexta e sábado na evangelização. E aí, o Newton não, outro Newton, o Isaac Newton, abriu uma empresa de física. E aí, poxa, eu estudei a beça física, fui convidado para trabalhar nessa empresa. Eu já tenho a minha vida aqui, difícil, estou desempregado, uma vida difícil, e aí aparece lá um emprego, oportunidade. Só precisa trabalhar 3 dias na semana, quarta, sexta e sábado. Fica a interrogação. E a gente tem, quando vai dormir, ficar fazendo essas perguntas na nossa cabeça, porque nós vamos ser testados. Eu não posso deixar de pensar, Omar, que eu tenho que cuidar da vida material e da vida espiritual. Isso. Então, pegando o teu exemplo, segunda, quarta e sexta eu tenho uma tarefa na casa espírita. Arrumei um emprego segunda, quarta e sexta, eu tenho que trabalhar para sustentar a minha vida. Eu vou adequar os dias da casa espírita para terça e quinta. É isso aí. E vou trabalhar. Eu não estou lembrando o exemplo que foi, mas eu coloquei essa história, porque a pessoa colocou assim, não, olha só, ela colocou assim, são os dias que eu, espírito imortal, não posso abrir mão. A outra pessoa na casa tinha renda também. E aí a pessoa disse, olha só como a gente vai se aproximando de Deus à medida que pensa com a alma. Eu vou esperar, não sei quanto, botou um período lá, eu vou aguentar, esse período aqui eu aguento. E aí recusou a oferta. Recusou. O que aconteceu? Rezando todo dia. Rezando, ligando a Deus, fazendo um trabalho cada vez com mais amor, e quando ia para casa, o desespero. O tempo está chegando, o dinheiro que a gente recebeu do desemprego. O que aconteceu? No finalzinho do prazo, recebeu uma ligação. Não, olha, houve uma desistência aqui, ao invés de você trabalhar segunda, quarta e sexta, você vai vir terça, quinta e sábado. Então é uma decisão, são decisões pessoais e difíceis. Eu quis colocar esse exemplo, porque ele é gravíssimo. Outro exemplo, um ente querido. Eu tenho que pensar estou pronto. Não, você tem que pensar na tua vida como espírito. Porque a gente pode desencarnar amanhã, hoje. Um ente querido pode desencarnar amanhã, hoje. Eu tenho que ir preparando. Porque não vai estar fora da lei de Deus. E da forma como eu reagir, eu vou estar
caminhando para, como espírito imortal, ter uma vida melhor ou não. Porque não posso ficar me iludindo que a nossa vida material, eu estou lá no centro espírita, estou aprendendo tudo isso, a visão de Deus, mas existe uma lei de Deus, eu vou me submeter ou não? O que a gente não pode esquecer é que a lei de Deus abrange a vida material e a vida moral. Então, tudo na Terra é abrangido pela lei de Deus. O nosso comportamento é que vai nos classificar ali. Nos classificar como melhores ou piores, eu dando mais importância ao que é da matéria em detrimento ao que é do espírito. Eu tenho que conduzir os dois lados. Eu preciso ter o bom senso de trabalhar os dois lados. Tem um lado material e tem um lado espiritual. Não adianta eu ficar o dia inteiro rezando no centro e quem que vai pagar minha luz? Como é que eu vou comer? Onde é que eu vou dormir? Também não adianta eu ficar o dia inteiro querendo ganhar dinheiro, só querer ganhar dinheiro e esquecer da alma. Então a gente tem que achar o ponto de equilíbrio. Quem é que acha esse ponto? É pergunta para o Newton que ele vai responder? Cada um de nós. Cada um de nós. Então, por isso quem tem que estar estudando. Por isso é que essa decisão de estar aqui hoje, ela é melhor do que estar na praia. Só que se você perguntar no geral, para o teu corpo, talvez fosse melhor estar na praia. Para a vida espiritual, não. Como teve gente, poxa, eu vou descansar, eu vou à praia e não vou poder participar. A decisão é da pessoa. Eu nunca vou dizer, não posso dizer assim, não, vem para cá ou vai para lá. A pessoa decide. E tem os exemplos também nessa. Vamos explorar um pouco mais isso, que isso é a visão. Eu vou ver melhor Deus assim. Não vou mais conseguir. Realmente não houve a mudança. Eu vou trabalhar na vida material, porque é o pão nosso, está lá no Pai Nosso. Pai Nosso foi ensinado por Jesus, transmitido por Jesus no Sermão da Montanha. Está lá, ele transmite. Acho que é o item 6 do Evangelho de Mateus. Ele transmite. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Diga, Valquíria. É interessante como a gente fala assim, a gente não tem tempo para cuidar do nosso espírito. O sábado é um dia que eu trabalho e eu sempre ficava assim, graças a Deus vou para casa, vou descansar. Né? E o horário aqui é um horário, se eu for pensar pela lei do corpo, né, do meu carnal, eu vou pensar assim, não, eu vou para casa, vou descansar. Eu trabalho de segunda, sexta, o dia inteiro, até 9 da noite. E aí eu pensei assim, no dia que eu vim aqui a primeira vez, eu me senti muito bem. E aí eu saí do trabalho meio-dia, eu espero, estou tentando fazer outras coisas, espero não ir para casa para poder conseguir ir para cá. E às vezes eu venho para cá mais cedo para ficar aqui para esperar o horário, porque para mim faz falta. Isso aí. E eu me sinto muito melhor de como eu me sentia anteriormente. Por que você se sente melhor? Você está trabalhando mais? Porque eu acredito que na vida tudo é escolha. Às vezes a gente fica pensando assim, ai, mas eu não tenho tempo para isso. Se a gente for ficar pensando só no cansaço, eu concordo com o que ele falou, né? A gente tem que ter um equilíbrio. Eu não tenho tempo para poder sair no final de semana, de noite, me divertir, ou de ficar com a minha família, ou de fazer as coisas que eu gosto. Por que eu não vou ter tempo para cuidar do meu espírito? Porque às vezes o mundo hoje em dia leva a gente muito para o lado, né, de você ser altamente produtivo Material. e altamente primeiro lugar de tudo. Se você pegar o teu celular agora e abrir, pode passar em qualquer das referências que você tiver. Não vai ter nada ali falando para você cuidar do espiritual, não. Não mesmo. Não tem. E quando você toma uma atitude dessa, certas pessoas do seu convívio começam a falar assim, ai, você está estranho, agora você não faz nada se você não fizer isso primeiro. Mas assim, você tem que ver que quando você faz o que você acredita que é bom para você, para o próximo, né, a questão da oração, se eu venho aqui, se eu rezo pelas pessoas que eu gosto, você está fazendo bem para você e para ela. Para você e para ela. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo. Por isso que assim, a lei de Deus, por isso que essa ideia do fluido, tudo isso está se materializando, eu vou usar essa expressão materializando, porque a gente está encarnado, mas a gente pode perceber tudo isso no nosso corpo. Nosso corpo funciona até melhor, porque a gente tem a felicidade, vou terminar, vou te passar de volta, e a gente percebe isso pela alma e se manifesta no corpo.
Porque nós estamos imersos no fluido. Toda vez que eu agito esse fluido, boto a minha inteligência nesse fluido, eu vou chegando mais perto de Deus. Vou terminar só um pouquinho. Luiz, posso citar um pouquinho o teu exemplo sem citar o caso? Luiz teve esse caso. Adaptou a agenda dele de trabalho aqui na casa por conta da vida material. Acho que está trabalhando até na casa mais hoje do que antes. É isso mesmo. Então, olha só, arrumei o tal do trabalho. Lamentou a beça, vou sair do trabalho que eu mais gosto na casa espírita. Porque tem isso também, né? O mais gosto você vai ser testado. Trocou, aí ficou aquela coisa, ai meu Deus, eu não posso abandonar o espiritismo. Está trabalhando mais hoje do que antes. Oração, fé, ação. Oração, é que eu falo muito negócio da prece, o trabalho é uma prece. Trabalhou com boa vontade, está orando. Trabalhou fazendo com boa intenção, está botando inteligência no fluido universal. A receita de bolo da vovó, ela nunca escreveu em lugar nenhum. E ela faz sempre, sai bom. Vai você fazer com a receita. Tem que ter o amor. Valquíria, terminou o que você ia falar? Desculpa te interromper. É só para a gente perceber que assim, a gente é questão de livro, né? A gente não vai evitar de faltar o nosso trabalho? Porque a gente não precisa dele? Não. Não Não. vou faltar ao trabalho. Então, por que eu vou faltar a algo que também é um trabalho espiritual meu? A mesma força de vontade que a gente faz a gente acordar para a gente, nosso trabalho, porque a gente precisa de dinheiro, tem que ser a mesma força de vontade que a gente acorda para cuidar do nosso espírito. O André Luiz esclarece isso bem nas obras lá, né? Do Bônus Hora. Tem que trabalhar no mundo espiritual também. Vai. Então aqui, então Deus, a essência divina por excelência, só pode ser percebido em todo o seu esplendor por espíritos que atingiram o mais alto grau de desmaterialização. Se espíritos imperfeitos não vêm, não é porque estão mais distantes de Deus do que os outros. Não está mais distante. Lembra que o Paulo explorou bem esse conceito no primeiro dia. Não é uma distância de quilômetros, de metros, de anos-luz. Quanto mais materializado, menos eu consigo ver. Se espíritos imperfeitos não veem Deus. E aí quando a gente fala ver, não é a forma, não é uma forma. É não ter isso dentro de si, interiorizado. Tem dificuldade. Esses espíritos, assim como os demais, assim como todos os seres da natureza, estão mergulhados no fluido, como nós estamos na luz. Somente suas imperfeições são os véus que ocultam a visão. Quando o nevoeiro, tinha um nevoeiro, se dissipar, eles o verão resplandecer. Para isso não terão necessidade de subir, nem de ir procurá-los nas profundezas do infinito. Uma vez desimpedida a visão espiritual da beleza moral, que a obscurecia, eles o verão de qualquer lugar onde se encontre, mesmo na terra, porque Deus está em toda parte. Aí, acho que nós podemos fazer uma parada um pouco antes hoje, porque aqui vai entrar a questão da necessidade de Deus, é um outro item. A gente faz uma parada, pode ser? Hoje São 10h15. De 10h15 a 10h30. Vamos inverter um pouquinho, porque a gente viu aqui duas coisas do que a gente tinha colocado. Vou voltar lá para a gente ver se a gente chegou mesmo. A gente viu aqui, como é que a providência divina se processa, a visão de Deus. Agora nós vamos entrar aqui na necessidade de buscar Deus, que está dentro da lei de Deus. É uma lei de Deus nós buscarmos Deus. A gente vai ver aqui, com Leon Denis. E no final nós vamos falar da lei divina, na visão do Espiritismo, as várias leis, as confirmações da lei divina. Tem pergunta? Vamos fazer uma paradinha? Ih, ele não tinha aprontado ali o lanche ainda. Ela está aprontando. Alguém tem alguma pergunta? Quer colocar alguma coisa, Nilton? Tá. Então vamos fazer uma paradinha? 10h30, são 10h33, a gente volta. 15 minutos certinho.